Olá, você ouvinte, olá, você internauta, sejam todos bem-vindos. Eu sou Vânia e aqui estamos para mais um Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Venha conosco conhecer o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, nesse encontro semanal de uma breve duração, a fim de que as bênçãos de Jesus envolvam você e o seu lar. Você mora sozinho, com animal de estimação, ou há outras pessoas na família, que todos possam participar desse momento que nos traz muita paz, que nos fortalece a fé e o bom ânimo para seguirmos adiante. E para o nosso início, convido-os para que possamos fazer a nossa prece inicial. Mestre Jesus, com os corações agradecidos, aqui estamos para mais um Evangelho no Lar. Nesse instante, nos ligamos em pensamento com o alto, agradecendo, louvando e pedindo o amparo e assistência para todos aqueles que participam desse encontro, encarnados e desencarnados. Que o Evangelho de Jesus possa penetrar em nossa mente e em nossos corações, para que possamos ter uma jornada evolutiva mais tranquila, confiantes na justiça e na misericórdia divina. Que a direção espiritual do nosso encontro esteja presente e nós estamos pedindo também, Senhor, o amparo e assistência em favor dos nossos queridos Paulo César de Faria, que ambos possam recuperar a sua saúde sob a assistência dos médicos espirituais. Que assim seja. Na sequência, nós estamos estudando o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. No encontro anterior, nós vimos a mensagem de Júlio Olivier falando sobre abolirmos esses hábitos antigos que ainda teimam em existir em nós, em nossa sociedade, para que a caridade seja o nosso ponto, o nosso objetivo. E hoje nós vamos ler o item 11, que tem por título O Duelo. O item 11 é do espírito Adolfo, bispo de Argel. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que o deve conduzir a determinado ponto, faz pouco caso das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Olha que início de mensagem espetacular. Só é verdadeiramente grande quem considera a vida como uma viagem que o vai levar a um determinado ponto, e aí ele faz pouco caso das asperezas, das rudezas da jornada, e não se desvia do caminho reto. Não há aqui que pensar em termos de religião. Esse é um religioso, quem procede assim? Não. Quem procede assim é um espírito que já alcançou um bom grau de maturidade do senso moral. Quem procede assim é um espírito já maduro, consciente da sua tarefa no mundo, consciente das suas responsabilidades e dos seus deveres. Porque hoje se fala muito em direitos, não é, companheiros? Mas andamos deixando nossas obrigações e deveres de lado. Continuemos. Com o olhar constantemente dirigido para o termo, para o objetivo a alcançar, pouco lhe importa que as urzes, o mato e os espinhos ameacem produzir-lhe arranhaduras,
Ambos lhe roçam, lhe tocam a epiderme, a pele, sem o ferirem nem impedirem de prosseguir na caminhada. Ele está o quê? Comparando as urzes e espinhos às rudezas da vida, que tocam a nossa pele, que pode dar um arranhãozinho, mas que não impede de continuar a caminhada. Expor seus dias para vingar-se de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não fosseis como sois iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Então, o que é? Você gastar, passar os seus dias para vingar-se de uma ofensa é recuar diante das provações da vida, porque provações significam o quê? Provações são testes pelos quais nós pedimos para passar, para saber se nós, espíritos imortais, se nós já estamos um pouco mais habilitados nas questões morais e espirituais, quais sejam, da paciência, da tolerância, da abnegação, do desprendimento, do afeto, da amizade, né? E Adolfo coloca que é sempre um crime aos olhos de Deus a gente querer vingar, cobrar uma injúria, duelar, né, por algo que aconteceu de maneira passageira, né? E nós não sabemos o que nos envolve, qual trama que motivou essa situação de ódio, de vingança e de duelo. Há crime no homicídio pelo duelo. A vossa própria legislação reconhece. A lei reconhece que se trata de homicídio, que é crime, então, passível de culpa. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. Olha aí, aqueles que pregam a violência, o olho por olho, dente por dente. Aqueles que equivocadamente são a favor da liberação de armas. É um crime aos olhos de Deus atentar contra a vida do seu semelhante, que vos traçou a linha de conduta que deveis seguir. Qual é a linha de conduta que nós temos que seguir? A lei de amor. A caridade, que fora da caridade não há salvação. Aqui, mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme perdoardes. Então, o que é? É aquilo que está no Pai Nosso. Perdoa, Pai, nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores, ou nossas dívidas. Pelo perdão vos acercais da divindade, pois a clemência, a indulgência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr pela terra, pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não se terá implantado aí. Reino de paz e de amor, que há de banir para sempre do vosso globo a animosidade, quer dizer, a violência, a discórdia, o desentendimento, a guerra. Então a palavra duelo existirá somente na vossa linguagem, como recordação longínqua e vaga de um passado que se foi. Os homens não conhecerão outro antagonismo, outra rivalidade, senão a nobre rivalidade do bem. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, de 1861. Então, o que o bispo Argel nos lembra? A condição para nós sermos perdoados pelas nossas falhas, pelos nossos erros, ofensas, etc., é nós perdoarmos. Então, não há que
nos portarmos como donos da verdade, nos considerarmos melhores do que os outros e daí temos acesso a privilégios. Recordemos-nos de que todos nós estamos encarnados no planeta Terra, mundo ainda de provas e expiações, embora em transição, significando que o mal ainda predomina. Então, muitas vezes, apontamos o dedo para o nosso próximo, acusando-o de um crime ou delito que tenha cometido, e não nos recordamos do que fizemos nesta vida ou em outras vidas. Será que nós éramos santinhos e não sabíamos? Todos nós estamos aqui, apesar de algumas diferenças, mas ainda na mesma condição evolutiva, espíritos de terceira ordem, isto é, espíritos imperfeitos. E dentro desses espíritos imperfeitos há uma variedade de características, e é preciso conhecê-las, não é? Porque muitas vezes, movidos pelo orgulho, pela vaidade, pela cegueira espiritual, nós nos achamos melhores do que muita gente, né? Aqueles até que têm o orgulho de se acharem bons, né? Então, Adolfo nos diz que enquanto nós estivermos procedendo assim, derramando sangue dos nossos irmãos semelhantes, filhos do mesmo Pai, né? O reino de Deus não vai se instalar em nós e entre nós. Que é o reino de Deus? Não é um lugar paradisíaco, é o reino de paz e amor. Então, se nós cultivarmos a paz e o amor e a colocarmos em prática, tudo à nossa volta também será envolvido, né? E a palavra duelo, então, somente existirá na recordação de um passado que se foi, em que uma criatura atentava contra a outra por questões tidas como de honra, mas que, na verdade, não passavam de orgulho e vaidade, né? E hoje, apesar de nós já não termos aqueles duelos como outrora, nem na frequência, nem vamos dizer, no tipo, nós ainda temos duelos perigosos para vencer. São aqueles duelos mentais e os verbais, aqueles das palavras, né? Que machucam, que ofendem, que humilham, que constrangem. E a mesma coisa dos pensamentos, porque quando emitimos esses pensamentos de vingança, de ódio, de duelo, de mal-querer, nós atraímos para perto de nós espíritos desencarnados que se comprazem com essas ideias. E aí eles passam a nos seguir, alimentando-as, fortalecendo-as em nós, até que nós realizemos o que eles nos sugerem, o que eles nos influenciam. Olha o perigo que nós estamos trazendo para nós e para aqueles que convivem conosco. Então, não há que pensar ou que nos considerarmos como vítimas, né? Porque nós somos os arquitetos do nosso destino, somos nós quem causamos toda essa situação, somos nós que buscamos, através do nosso livre-arbítrio, provocado, é claro, pela nossa ignorância, pela nossa cegueira espiritual, que nos impede de confiar no amor, na justiça e na misericórdia divina, que nos impede de projetarmos os nossos pensamentos para um futuro de paz, de legítima fraternidade, em que todos nós seremos uma só família, a família universal. É essa a nossa destinação. Então, que cada um de nós possa meditar, pensar com cuidado, com carinho, o quanto precisamos
nos transformar, nos melhorar moral e espiritualmente. E para que isso aconteça, nós temos que nos conhecer. O autoconhecimento é a chave. Depois do autoconhecimento, o auto-perdão. E aí, através do estudo, do conhecimento, nós vamos adquirindo as ferramentas necessárias para essa reforma, para essa transformação. E sempre devemos recordar: fora da caridade não há salvação. Isto é, o nosso espírito, para se libertar das amarras que ainda o infelicitam, ele precisa praticar a caridade. Caridade material e caridade espiritual. Essa segunda é mais difícil, né? É aquela que envolve o perdão, o esquecimento das ofensas, desejar o bem para aquele que nos prejudicou, estar feliz com as conquistas daquele que nos fez mal ou a algum ente querido nosso. Mas nós precisamos também lembrar: mundo de provas e expiações. Uma pequena parcela está em missão, no termo mais amplo da palavra missão. Porque maternidade, paternidade são missões. Ser professor também é uma missão, ser médico também, né? Mas nós falamos daquelas missões que envolvem um número maior de pessoas, né? Então, nós vamos lembrar: provações são os testes pelos quais deveremos passar para medir, para avaliar, para sabermos se nós já avançamos um pouco mais na conquista dos valores espirituais. E expiações são aquelas situações em que nós expurgamos, em que nós resgatamos as nossas faltas e erros do passado. E para que nós tenhamos um intervalo maior entre uma encarnação e outra, é preciso que, ao chegarmos aqui, não contraiamos novas dívidas, não é verdade? Muitos de nós, né, tropeçamos aí por um momento de irreflexão, de impulso, né, ou então, às vezes, até de instinto. Nós metemos o pé na jaca e aí depois a dor vem cobrar o seu quinhão, a sua parte, né? Para finalizar o nosso encontro de hoje, nós vamos ler do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, do Espírito André Luiz, psicografado por Antônio Baduí Filho, a lição 147, Vale a Pena, que ela é uma lição que, embora esteja voltada para o item 10, também no item 11 nós poderemos aproveitá-la. Vamos ouvir? Vale a pena. Trate as pessoas desagradáveis com os recursos do bem. Olha que desafio André Luiz nos propõe. Pessoas desagradáveis são aquelas assim que nos provocam uma inquietação, um mal-estar, um desconforto, né? Nada de bom, enfim, sentimos ao lado dessas pessoas. Então, vamos ver quais são as propostas do André Luiz. Familiar crítico, não se ofenda. Amigo apático, quer dizer, indiferente, insensível, dê atenção. Colega irônico, seja cordial, seja carinhoso, seja educado. Procedendo assim, o outro fica até sem graça, pode crer. Irmão agressivo, não revige, não se vingue, não pague o mal com o mal. Chefe ranzinza, rabugento, impertinente,
tolere. Primeiro, porque ele é seu chefe. Segundo, você não sabe o que está por detrás daquele comportamento. Né? Atendente rude, releve, perdoa, desculpa, algum motivo tem. Está cansado, está insatisfeito com o que ganha, está precisando de mais dinheiro para resolver um problema familiar. Tem uma razão. Colega desleal, esqueça. Não vale a pena você ficar alimentando aquela deslealdade, cobrando algo que ele ainda não está em condições de ser, que é ser leal. Pedinte e exigente, não condene. Quem está pedindo, pede aquilo de que necessita. Aí você vai falar assim, mas está querendo demais. Como aquele pedinte que estava faminto, toca a campainha de uma casa, pede um pedaço, pede algo para se alimentar, a pessoa que o atende vai lá dentro e busca um pedaço de pão seco, duro, e lhe põe na mão. E o pedinte fala, não podia ter passado uma margarina, molhado no café? E a pessoa mal-humorada diz, além de pedir e eu dar, ainda tem que ser do jeito que você quer? O único comentário que cabe nessa situação é, e se fosse você no lugar dele? Como é que você gostaria de ganhar um pedaço de pão para lhe saciar a fome? Vizinho grosseiro, não se irrite. Não se irrite. Cada um fala aquilo que daquele momento está lhe ocorrendo. Tá? Parente ingrato, continue ajudando. Eu não vou ajudar mais fulano, não, porque, nossa, já cansei uma vida inteira ajudando fulano. Ótimo, continue ajudando, porque esse é um grande necessitado. E se ele veio até você, há uma razão muito grande para isso acontecer. Porque muitas vezes nós achamos que nós somos os benfeitores, quando na verdade nós somos os maiores devedores. Hein? Pense nisso aí. Vale a pena ter boa conduta nos relacionamentos difíceis, exercitando paciência e compreensão, mesmo que você ainda não possa demonstrar afeto. Uau! André Luiz bateu, hein? Então, já que você não tem como demonstrar afeto ou não está em condições ainda, pelo menos demonstre paciência, compreensão e eu digo até boa educação, boas maneiras. O amor é vigorosa árvore, mas começa na semente do respeito. O amor é vigorosa árvore. Né? Vem lá a raiz, o caule, crescem os galhos, as folhas, depois vem as flores, depois vem os frutos. Mas ela começa na semente do respeito. Ela que é a árvore do amor. Então, o respeito é uma manifestação de amor. O respeito pelo outro. Você acha que a criatura às vezes vai tocar o interfone da sua casa ou a campainha tarde da noite porque ela quer se divertir, ela quer brincar? Alguma necessidade muito extrema a faz tocar o interfone, a campainha tarde da noite. Então não julgue. Acolha com educação. É claro que tomando as suas medidas de segurança, não sendo ingênuo, mas também não sendo mal educado, grosseiro, rude, como muitas pessoas ainda procedem, né? Não tem nada para dar, não. Tarde da noite, vai embora. Né?
esquecendo que amanhã é outro dia. E se amanhã for eu no lugar dele? Hã? É por isso que Jesus nos recomendou que nós não julgássemos para não sermos julgados. Pensemos nisso. Amigos, vamos agora convidar o nosso querido irmão, Sr. Hernandes, para pedir a magnetização, o remédio para as águas de todos nós e para fazer a prece final. Vamos agora cuidar da fluidificação da água. O que significa isso? Nós estamos cuidando aqui com a energia cósmica, a energia curativa. A vida é formada de energia. Então, no culto do Evangelho, nós estamos condensando essa energia, direcionando-a aqui para a água. E isso depois que nós sorvermos a água, essa energia estará fortalecendo. Nós podemos, inclusive, dizer aqui para as várias pessoas que tiverem os males tais, que essa água receba essas energias curativas relativas àqueles que vão dela fazer uso. Assim posto, pedimos aqui a espiritualidade que projetemos nestas águas a energia cósmica curativa. A água absorve e depois aqueles que dela vierem fazer uso serão altamente beneficiados. Isso é um remédio salutar. Mas é necessário também acrescentar aqui a fé. Essa fé não está escrita. Se nós não tivermos fé, nada disso aqui tem validade. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos e participantes, estamos encaminhando para o final do encontro, onde mostraremos aqui a nossa gratidão pela oportunidade do trabalho, pela reunião familiar, pela presença do Cristo em nossos lares, em busca da paz, do apaziguamento familiar. E vamos juntos dizer o Pai Nosso. Esse Pai Nosso pode ser mental ou falado. Vamos falar, coisa que nós não fazemos há muito tempo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e que assim seja. Lembremos-nos sempre de que temos que chegar aqui, o coração pode chegar meio pesado, mas a saída tem que ser leve. Perdão para tudo, perdão a todos. Gratidão e louvor a Deus. Muito obrigado pela participação de todos. Que assim seja.